A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos hoje começar o dia muito bem, vamos começar orando, pedindo aí o direcionamento do Senhor para esse dia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada a Deus pela tua graça, tua bondade sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. As tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida e nós somos gratos por isso. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Pai, venha fazer companhia, venha nos dar o teu direcionamento, venha nos dar livramentos, venha abençoar vidas hoje, Pai. Socorre vidas hoje, Pai. Esteja abençoando cada vida, Senhor Deus, que precisa de livramento, que precisa de ajuda, que precisa de uma porta aberta, que precisa que o Senhor Deus esteja tocando em suas almas e seus corações, que precisa de libertação em Cristo Jesus. Santo Espírito de Deus, eu te peço, vem falar aos nossos corações hoje, através dessa palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho aqui uma palavra para você. Qual o propósito de Deus na crise? Certamente você já vivenciou momentos de crise ou de repente está aí vivenciando um momento de crise. Mas qual o propósito de Deus? Às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? O que está acontecendo? Por que Deus não faz na vida de outra pessoa que tem mais possibilidade, que tem mais capacidade, que tem mais recursos? Por que Deus permite comigo, não é? Então a gente precisa compreender por que Deus permite crises na nossa vida. Qual o objetivo de Deus? Lá em Deuteronômio 8, 1 e 2 vai dizer assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Aqui é a disciplina do Senhor no caminho para a terra prometida. Deus, ele está falando com o povo que o povo deveria ter cuidado de observar a lei do Senhor, para obedecer ao Senhor, para que tudo fosse bem, né? Tudo desse certo na vida deles. E que era para eles se lembrarem de como o Senhor Deus tinha conduzido esse mesmo povo pelo deserto. Toda a situação, toda a prova que eles vivenciaram, foi Deus provando eles para ver se eles iam obedecer mesmo, para ver quais eram as intenções do coração desse povo, para ver se eles estavam também preparados para conquistar a terra prometida, já que era um povo rebelde, era um povo difícil. Então Deus estava provando a fé do povo, ali do povo de Israel. Então, qual o propósito das crises? Na crise, Deus ele forja a gente. Na crise, Deus ele fortalece a nossa fé, ele fortalece o nosso emocional. O Senhor ele nos capacita emocionalmente para situações difíceis, para lidar com situações difíceis, não é? Já que a nossa vida é um degrau, então à medida em que a gente vai subindo degraus maiores, o que vai acontecer? A gente vai enfrentando crises maiores, problemas maiores, mas a gente vai vencendo. O objetivo de Deus é de nos fazer vencer e não nos reprovar na crise, não é? Tem problemas que nós, às vezes, a gente procura. Tem problema que às vezes a gente, por falta de conhecimento ou por falta de pedir direcionamento de Deus, tem problema que a gente cai nele, a gente procura sim porque a gente está tateando no escuro, porque a gente não teve sabedoria, então a gente procura, né, de forma inconsciente, digamos assim. E tem problema que o inimigo, ele manda, ele pode mandar problema e às vezes Deus ele permite, como aconteceu na vida de Jó. Jó ele foi prejudicado, teve sua saúde, seus bens tomados, porque foi uma prova, né? É algo que o inimigo estava tentando tocar ali, tentando mesmo tocar em Jó para poder enfraquecer Jó e fazer com que Jó negasse a fé. Então tem problema que às vezes a gente pode se meter, cair nesse problema, né, de forma inconsciente ou de forma inocente, porque ninguém quer cair num problema, né, e às vezes cai sem querer, ou o problema que o inimigo das nossas almas arruma pra gente. Mas Deus, ele tem um propósito em cada situação.
sabe? Ele sempre vai te tirar, te proteger nas adversidades da vida. Mesmo que de repente você tenha aí entrado numa situação porque não pediu o direcionamento de Deus e agora você reconhece que você deveria ter buscado ao Senhor antes, que você deveria ter orado mais, e então você caiu, agora você busca ao Senhor. O Senhor, ele é misericordioso, ele é bondoso e ele ouve a sua oração. Ele pode tirar de situações difíceis e te proteger nas adversidades. E muitas das vezes Deus, ele permite a gente passar por uma situação difícil, como o povo mesmo de Israel passou no deserto, mas naquela adversidade o Senhor, ele estava com o povo ali naquele deserto, protegendo o povo. A Bíblia vai dizer que durante a noite eles tinham uma nuvem de fogo, aliás, uma coluna de fogo, perdão, e de dia tinha uma nuvem para proteger, porque o sol no deserto era muito forte. Então Deus, ele protegia o povo na adversidade. Ele tem um propósito, é de nos ensinar a andar com ele. Às vezes a gente pensa que a gente está andando com Deus, que a gente está fazendo tudo certinho, não é? Mas ele quer nos ensinar a sermos mais humildes, ele quer nos ensinar a depender mais dele, ele quer nos ensinar a buscar a ele de todo o nosso coração. E é na crise que a gente vai aprender tudo isso. Deus, ele quer nos ensinar, ele quer te ensinar. Você está passando por crise? Então acredite, o Senhor é poderoso, ele está aí com você. É ele que vai te ajudar nas crises da vida e é ele que vai te dar livramento. Ele vai te forjar, vai te fortalecer, vai te capacitar para dias melhores, vitórias maiores. Então na crise não murmure, busque ao Senhor, busque orientação dos céus, porque o nosso Deus é poderoso para nos ajudar, para nos livrar e para nos guardar. Se faltar conselho da parte de alguém, conte com os conselhos do Senhor. Ele é bom, justo e fiel. Amém? Guarda essa palavra aí com você, no seu coração, mas não só com você. Compartilhe essa palavra porque tem gente precisando. Fique você aí na paz, Senhor Jesus. Um grande abraço.